35 anos de casamento acabaram numa terça-feira, durante o almoço, entre a salada e o arroz à grega que eu tinha preparado com tanto carinho. Mário colocou o garfo no prato, olhou para a janela, respirou fundo e soltou as palavras que explodiram minha vida em 1000 pedaços. Madalena, eu quero o divórcio. O relógio da parede marcava 12:15. O sol entrava forte pela janela da cozinha. O cheiro do tempero ainda pairava no ar. Tudo tão normal, tão cotidiano, menos aquela frase. Fiquei ali, garfo suspenso no ar, olhando para ele como se estivesse falando em outro idioma. Porque não podia ser verdade. Não podia estar acontecendo. Não com a gente. Não depois de 35 anos construindo uma vida juntos. Como é? Ele ainda não me encarava. Mexia no guardanapo, dobrava, desdobrava, dobrava de novo. A gente acabou, Mada. Já faz tempo. Você sabe disso. Não. Eu não sabia. Mário, do que você está falando? Finalmente me olhou, mas não com carinho. Não com tristeza. Com aquela frieza que eu nunca tinha visto antes. Como se eu fosse uma estranha sentada na frente dele. Conheci outra pessoa. Outra pessoa. 3 palavras, simples, diretas, devastadoras. O mundo parou, meu estômago revirou, o ar sumiu dos meus pulmões. Há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Enquanto eu acordava todo dia às 5 da manhã para fazer o café do jeito que ele gostava. Enquanto eu passava as camisas dele. Enquanto eu organizava a casa, cuidava de tudo, mantinha a vida dele funcionando perfeitamente. Ele estava com outra. Quem é? Isso não importa. Importa para mim. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Mas eu não conseguia controlar. A raiva, a dor, a humilhação. Ele suspirou, impaciente, como se eu estivesse sendo inconveniente. Bianca, o nome dela é Bianca. Tem 28 anos. Trabalha no escritório. 28 anos. Eu tinha 58. Ele 63. E estava com uma mulher de 28. E você? Você ama ela? Pausa. Longa. Pesada. Amo. A palavra cortou. Fundo. Porque em 35 anos de casamento, ele nunca tinha dito eu te amo com tanta convicção. Nunca tinha me olhado do jeito que olhava naquele momento. Com certeza, com firmeza, porque era sobre ela, não sobre mim. Os papéis já estão com o advogado. Você vai receber na semana que vem. A casa fica comigo, o apartamento da praia também. Você pode levar suas coisas, suas roupas, seus objetos pessoais, e eu vou te pagar uma pensão, 5.000 por mês. É justo. Justo. 35 anos reduzidos a 5.000 reais por mês. Mas antes de você pensar que eu fui passiva, que eu aceitei calada, deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha um segredo gigantesco, que o Mário nunca descobriu. Aquele sucesso todo que ele ostentava, a empresa de consultoria que cresceu absurdamente nos últimos 15 anos, os clientes importantes, os contratos milionários, era tudo por minha causa. Mas ele não sabia, porque eu nunca contei. E agora? Agora que ele estava me descartando como se eu não valesse nada, agora ele ia descobrir. Do jeito mais doloroso possível. Meu nome é Madalena. Tenho 58 anos. Fui casada por 35 anos com um homem que nunca me viu, que nunca me valorizou, que me trocou por uma mulher 30 anos mais nova. Mas o que ele não sabe é que eu construí o império dele. Em silêncio, nas sombras, sem receber crédito. E essa é a história de como tudo desmoronou. Para ele. Não para mim. Mas volta comigo aquela terça-feira. Porque ainda tem muita coisa que você precisa entender. Mário terminou o almoço, lavou as mãos, pegou a pasta e foi embora, pro escritório. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir uma família durante uma refeição qualquer. Fiquei sozinha na cozinha, olhando para o prato de comida que tinha esfriado, para o guardanapo amassado que ele tinha deixado sobre a mesa, para o vazio que tinha se instalado no meu peito, e foi ali, sentada naquela cadeira, que eu tomei uma decisão. Não ia implorar, não ia chorar, não ia me humilhar, ia reconstruir, do meu jeito, no meu tempo,
e ia deixar ele descobrir, sozinho, o tamanho do erro que tinha cometido, porque Mário achava que era um self-made man, um empresário de sucesso, um visionário, alguém que tinha construído tudo sozinho com talento e trabalho duro. Mas a verdade era bem diferente. Deixa eu voltar no tempo, para você entender direito. Conheci o Mário em 1988. Eu tinha 23 anos, ele 28. Trabalhávamos na mesma empresa de contabilidade em São Paulo. Eu era assistente administrativa, ele contador júnior. Nos apaixonamos rápido, 3 meses de namoro. Casamos, nos mudamos para um apartamento pequeno na Zona Leste. Começamos nossa vida juntos. Eu larguei o emprego quando engravidei da Luana, nossa primeira filha. Ele pediu. Achou melhor eu ficar em casa cuidando da criança, e eu concordei, porque naquela época era assim. A mulher cuidava da casa, o homem trabalhava fora. Depois veio o Igor, nosso segundo filho, 2 anos depois da Luana, e a rotina se consolidou. Eu em casa, ele no escritório. Mas eu não era uma dona de casa comum, porque eu tinha talento. Talento para números, para estratégia, para enxergar oportunidades que os outros não viam. E foi isso que salvou o Mário. Várias vezes. A primeira vez foi em 1995. Ele tinha acabado de abrir a empresa de consultoria dele, pequena. Ele e mais 2 sócios, atendendo pequenos negócios. Mas estava indo mal. Muito mal. Não conseguiam clientes grandes, não conseguiam se destacar no mercado. Numa noite, ele chegou em casa desesperado, jogou a pasta no sofá, sentou com a cabeça nas mãos. Não vai dar certo, Mada. A gente vai ter que fechar. Sentei do lado dele. Peguei os relatórios que ele tinha trazido, analisei, e em meia hora vi o problema. Vocês estão focando no público errado. Ele me olhou sem entender. Como assim? Vocês estão tentando competir com as grandes consultorias pelos mesmos clientes, mas vocês são pequenos. Não têm estrutura para isso. O que vocês precisam é de um nicho, um segmento que as grandes ignoram, mas que tem potencial. Que segmento? Empresas familiares, de médio porte, que estão crescendo, mas não sabem como estruturar. Elas não podem pagar as grandes consultorias, mas podem pagar vocês. E tem centenas delas em São Paulo. Ele ficou em silêncio, processando. E como a gente chega nessas empresas? Passei a noite inteira montando um plano. Identifiquei 20 empresas familiares em crescimento na região. Escrevi cartas personalizadas para cada uma. Criei uma proposta de valor. Defini preços competitivos. E funcionou. Em 3 meses, a empresa dele tinha 5 clientes novos. Em 6 meses, 10. Em 1 ano, a consultoria estava estável, crescendo. E o Mário recebeu todos os créditos. Eu tive a visão de focar em empresas familiares. Ele contava para os amigos, para os sócios, para os clientes. Percebi que era um nicho inexplorado. Eu ouvia calada, porque não importava quem tinha o crédito. O que importava era que a gente estava bem, que a empresa estava crescendo, que a família estava segura. Ou pelo menos era o que eu achava. A segunda vez foi em 2003. A empresa tinha crescido. Já eram 15 funcionários, mas estava estagnada. Não conseguiam passar de um certo patamar de faturamento. O Mário chegava em casa frustrado, reclamando, sem saber o que fazer. E eu pesquisava, estudava, lia sobre mercado, sobre estratégia, sobre tendências. Foi quando eu descobri que empresas de consultoria de sucesso não vendiam apenas serviços, vendiam soluções completas, integravam tecnologia, automatização, gestão. Montei um plano de reestruturação completo, com novos serviços, parcerias com empresas de software, pacotes integrados. Apresentei para o Mário numa noite de sábado. Ele leu, releu, e no domingo ligou para os sócios. Pessoal, tive uma ideia. A gente precisa se reinventar. Minha ideia virou a ideia dele, de novo, e funcionou, de novo. A empresa dobrou de tamanho em 2 anos, passou de 15 para 40 funcionários. O faturamento triplicou. E Mário se tornou referência no mercado, palestrante, articulista, o empresário visionário que tinha transformado uma consultoria pequena num player importante. E eu
Eu continuava invisível, a esposa, a dona de casa, aquela que estava em casa sem fazer nada. A terceira vez foi em 2010. A empresa estava bem, mas o Mário queria mais. Queria contratos grandes, empresas de grande porte, mas não conseguia, porque faltava credibilidade, faltava portfólio robusto, faltava cases de impacto. Passei 6 meses estudando o mercado, identificando empresas que estavam em momento de transformação, que precisavam de consultoria, mas que eram grandes demais para a empresa do Mário atender. Até que encontrei a oportunidade perfeita. Uma rede de farmácias regional. 500 lojas. Estava passando por reestruturação. Precisava reorganizar processos. E estava buscando consultoria. Montei uma proposta, detalhada, técnica, mostrando exatamente como a empresa do Mário poderia ajudar. Com casos, com metodologia, com cronograma, dei para o Mário. Ele apresentou e conseguiu o contrato. Foi o divisor de águas, porque depois desse cliente, outros vieram. Empresas maiores, contratos mais lucrativos, e a empresa do Mário explodiu. Hoje eram 120 funcionários, 3 escritórios, faturamento anual de 20 milhões. E o Mário virou celebridade empresarial, com matéria em revista, entrevista em podcast, palestra em evento. O homem que construiu um império do zero. Mas a verdade, eu construí. Ele só assinou embaixo. E agora ele estava me descartando, achando que eu não valia nada, que eu era só a esposa em casa que não fazia nada. Respirei fundo, guardei os pratos, limpei a cozinha e fui pro quarto. Abri o armário, peguei uma mala e comecei a fazer as malas, porque se ele queria divórcio, ia ter. Mas do jeito dele? Não, do meu jeito. Passei 3 dias fazendo as malas. Não porque eu tinha muita coisa, mas porque cada objeto que eu pegava trazia uma memória, e cada memória doía. A blusa que eu usei no aniversário de 15 anos da Luana, o casaco que o Mário me deu no nosso 20º aniversário de casamento, a caneca com a foto dos 4 juntos numa viagem pra praia. 35 anos cabiam em 6 caixas de papelão, e isso era deprimente. Luana me ligou no segundo dia. Mãe, o pai me contou sobre o divórcio. Pausa, esperando minha reação, minha explosão, meu choro. Mas eu não chorei, não explodia, só respirava. E o que você acha disso? Eu não sei, mãe. Vocês ficaram juntos tanto tempo. Não dá para tentar de novo? Fazer terapia de casal? Terapia de casal. Para consertar o quê? O homem que passou 2 anos com outra mulher nas minhas costas? O homem que já tinha os papéis prontos antes mesmo de me contar? Não, filha, acabou. E está tudo bem. Mas, mãe, onde você vai ficar? O pai me contou que a casa fica com ele. Você tem dinheiro guardado? Precisa de ajuda? Todo mundo achava que eu precisava de ajuda, que eu ia rastejar, que eu ia mendigar. Estou bem, Luana. Melhor do que você imagina. Como assim melhor? Mãe, você não trabalha há 35 anos. Como você vai se sustentar? Não trabalho. Era isso que eles achavam, porque trabalho só valia quando tinha salário, quando tinha carteira assinada, quando tinha reconhecimento público. O que eu fazia? Criar estratégias que construíram um império? Isso não contava. Vou me virar, filha. Não se preocupa. Desliguei antes que ela insistisse. Antes que começasse a me oferecer ajuda financeira com aquele tom de piedade que eu odiava. O Igor ligou no dia seguinte, mais direto, menos diplomático, menos... Mãe, o pai pediu para eu conversar com você sobre a pensão. 5 mil é justo. Dá para viver bem com isso. E ele vai continuar pagando o seu plano de saúde. 5 mil. Como se fosse um favor. Como se fosse generosidade. Igor, eu não preciso de 5 mil, nem de pensão, nem de plano de saúde pago por ele. Silêncio do outro lado. Aquele silêncio de quem não entendeu nada. Como assim não precisa? Mãe, você vai morar onde? Comer como? Você não tem renda. Tenho sim. Que renda, mãe? Isso não é da sua conta. Não é da minha conta. Mãe, eu sou seu filho. Eu me preocupo com você.
Ele se preocupava. Mas com o quê? Com a minha saúde emocional? Com a minha felicidade? Ou com a possibilidade de eu virar um problema que ele teria que resolver? Igor, eu agradeço a preocupação, mas eu sei o que estou fazendo. Confia em mim. Desliguei e voltei para fazer as malas. No quarto dia, o Mário apareceu em casa, 12h, horário que ele nunca chegava. Entrou sem bater. Afinal, ainda era a casa dele. Pelo menos no papel. Me encontrou na sala, caixas empilhadas, fita adesiva, caneta marcadora. Você está mesmo saindo? Olhei para ele. Aquele homem que eu tinha amado por décadas, que eu tinha construído uma vida junto, que eu tinha apoiado, incentivado, sustentado. E não senti nada, nem raiva, nem tristeza, só vazio. Você pediu o divórcio, eu estou facilitando. Ele pareceu desconfortável, como se esperasse drama, esperasse súplica, esperasse que eu brigasse pela casa, pelo casamento, por ele. Olha, amada, sobre a pensão. Se você achar que 5.000 é pouco, a gente pode renegociar. 6.000, 7. O que for justo. Justo. De novo essa palavra. Não preciso da sua pensão, Mário. Ele riu. Não foi uma risada alegre. Foi condescendente, cruel. Mada, não faz isso. Não faz essa pose de orgulhosa. Você precisa sim. Você não trabalha. Não tem economia. Não tem como se sustentar. Tenho como. Como? Olhei nos olhos dele. E sorri. Aquele sorriso de quem sabe algo que o outro não sabe. Você vai descobrir em breve. Ele franziu a testa, confuso, tentando entender. Descobrir o quê? Paciência, Mário. Paciência. Peguei mais uma caixa, fechei com fita adesiva e ignorei ele completamente. Ele ficou ali, mais alguns minutos, esperando eu falar mais, explicar mais. Mas eu não falei, não expliquei, e ele foi embora. Ainda mais confuso do que quando chegou. No quinto dia, uma advogada me ligou. Doutora Teresa, 50 e poucos anos, voz firme, direta. Dona Madalena, a senhora foi indicada por uma amiga minha. Soube da situação. Gostaria de representar a senhora no divórcio. Não preciso de advogado. Vou assinar os papéis e pronto. A senhora tem certeza? Porque pelos meus cálculos, considerando os 35 anos de união estável e o patrimônio construído durante o casamento, a senhora tem direito a bem mais do que 5.000 de pensão. Patrimônio, casa, apartamento, empresa, investimentos, aplicações, tudo construído durante nosso casamento, tudo que eu tinha direito pela metade. Não quero nada disso. Pausa do outro lado, longa. Dona Madalena, com todo respeito, a senhora está sendo emocional, está abrindo mão de direitos importantes por orgulho. Não é orgulho, é estratégia. Estratégia? Exatamente. E vai funcionar melhor do que qualquer processo judicial. Ela não entendeu. Ninguém entendia. Mas tudo bem. Iam entender em breve. Desliguei. E terminei de arrumar a última caixa. No sexto dia, aluguei um apartamento. Pequeno, 2 quartos. Um bairro classe média. Nada luxuoso, nada ostentoso. Só funcional. Mudei sozinha. Carreguei as caixas. Organizei os móveis básicos que tinha comprado. Montei minha nova vida. E sabe o que foi mais incrível? Eu adorei. Adorei o silêncio. Adorei a liberdade de organizar do meu jeito. Adorei não ter que servir ninguém. Não ter que agradar ninguém. Pela primeira vez em 35 anos, eu vivia para mim. No 10º dia após o anúncio do divórcio, assinei os papéis. No cartório. O Mário de um lado, eu do outro. O advogado dele no meio lendo os termos. Casa. Mário. Apartamento. Mário. Carro. Mário. Pensão. Recusada por mim. O advogado do Mário pareceu surpreso. A senhora tem certeza que recusa a pensão? É direito seu. Tenho certeza. O Mário me olhou, tentando decifrar, tentando entender por que eu estava facilitando tanto. Mas eu não dei explicação. Só assinei e saí. Livre. 2 semanas depois, a bomba estourou. A primeira cliente a cancelar foi a rede de farmácias.
Aquela que eu tinha conseguido pro Mário em 2010. O contrato que mudou tudo. Eles mandaram e-mail oficial, rescindindo, alegando mudança de estratégia. O Mário me ligou, desesperado. Mada, você conhece alguém lá na rede de farmácias? Eles cancelaram o contrato, do nada, sem motivo. Que pena. Como assim que pena? Esse é nosso maior cliente, representa 20% do faturamento. E o que você quer que eu faça? Pausa. Porque ele nunca tinha pensado que eu pudesse fazer alguma coisa. Porque para ele eu nunca fiz nada. Deixa pra lá. Desligou. Na semana seguinte, mais 3 clientes cancelaram. Empresas grandes, contratos lucrativos, todas com a mesma justificativa. Mudança de estratégia. O Mário ligou de novo, mais desesperado. Mada, está acontecendo alguma coisa. 4 clientes cancelaram em 2 semanas. Isso não é coincidência. Realmente, não parece. Você sabe de alguma coisa? Sorri. Mesmo ele não podendo ver. Eu? Como eu saberia de alguma coisa? Eu sou só a ex-esposa que ficava em casa sem fazer nada, lembra? Silêncio tenso. Madalena, o que você fez? Nada, absolutamente nada. E era verdade. Porque eu não precisava fazer nada. Eu só precisava parar de fazer. Porque todos aqueles clientes, todos aqueles contratos, eu que tinha conseguido, eu que mantinha, eu que gerenciava os relacionamentos nos bastidores. Eu ligava, eu visitava, eu resolvia problemas, eu antecipava crises, eu construía pontes. E o Mário? O Mário aparecia nas reuniões, assinava contratos, recebia os créditos, mas o trabalho de verdade, o trabalho de manter os clientes felizes, de garantir que eles não fossem para a concorrência, esse trabalho era meu, e agora que eu não estava mais fazendo. Os clientes perceberam que alguma coisa mudou, que o atendimento piorou, que os problemas demoravam mais para ser resolvidos, que ninguém mais ligava para saber como eles estavam. E começaram a sair, um por um. No fim do primeiro mês após o divórcio, a empresa do Mário tinha perdido 30% dos clientes. Ele estava enlouquecendo, ligando, mandando e-mail, tentando segurar, tentando entender o que estava acontecendo, mas não conseguia, porque ele nunca soube como aquilo funcionava de verdade. Ele só colhia os frutos. Eu que plantava, eu que regava, eu que cuidava. E agora? Agora a plantação estava morrendo. E ele não sabia o que fazer. 2 meses depois do divórcio, eu estava no meu apartamento pequeno, trabalhando. Porque sim, eu trabalhava. Sempre trabalhei. Abri minha própria consultoria. Pequena, discreta, sem alarde. E sabe o que aconteceu? Os clientes que tinham saído da empresa do Mário vieram para mim. Porque eles sabiam, sempre souberam, que eu era o diferencial, que eu resolvia, que eu cuidava. Eles só estavam esperando eu me posicionar. E quando eu abri minha empresa, eles migraram, naturalmente. Em 3 meses eu já tinha 15 clientes. Em 6 meses, 25. Pequenos, médios, alguns grandes. E o melhor, eu trabalhava de casa, no meu ritmo, sem pressão, sem ter que fingir que as ideias eram de outra pessoa. Agora as ideias eram minhas, e o crédito também. Enquanto isso, a empresa do Mário desmoronava. Perdeu 50% dos clientes. Teve que demitir metade dos funcionários. Fechou um dos escritórios. E a mídia que antes o idolatrava, começou a questionar. O que aconteceu com Mário Tavares? O empresário que era sucesso virou fracasso da noite pro dia. E as pessoas comentavam, especulavam. Será que ele perdeu o toque? Será que estava no lugar certo na hora certa e agora a sorte acabou? Será que alguém estava segurando ele pelas costas? E o Mário? O Mário lia tudo e começava a desconfiar. 3 meses depois do divórcio, o Mário apareceu no meu apartamento, sem avisar. Batendo na porta às 9 da noite. Olhei pelo olho mágico. Ele estava diferente. Mais magro. Barba por fazer. Olheiras fundas. A postura curvada de quem carrega peso demais. Abri a porta só até a corrente de segurança. O que você quer? Ele levantou as mãos. Gesto de rendição. Só conversar. Por favor, 5 minutos. Hesitei.
porque parte de mim queria bater a porta na cara dele. Mas outra parte tinha curiosidade. Queria ver até onde ele tinha chegado, até onde a ficha tinha caído. Abri a porta. Ele entrou. Olhou ao redor, pro apartamento pequeno, pros móveis simples, pra decoração minimalista. Você está morando aqui? Estou. Algum problema? Não. É só que é pequeno. Depois da casa. Essa é perfeita para mim. Ele engoliu seco. Parecia querer dizer algo, mas não sabia como começar. Sentei no sofá. Não ofereci café. Não ofereci água. Só esperei. Madalena, está acontecendo uma coisa estranha. Estranha como? Os clientes estão saindo. Todos os grandes. Todos os importantes. E quando eu ligo para tentar entender, eles falam a mesma coisa, que o atendimento mudou, que não tem mais o toque pessoal, que falta alguma coisa. Fiquei calada, só ouvindo. E aí, eu comecei a investigar. Comecei a olhar os registros antigos, os e-mails, as ligações. E sabe o que eu descobri? Cruzei as pernas, esperando. Você, em todos os lugares. Você ligava para os clientes, você visitava, você resolvia problema, você gerenciava tudo. Finalmente, a ficha tinha caído. E aí? Como assim e aí? Madalena, você nunca me contou isso. Por que você nunca me contou? Dei uma risada. Seca, amarga. Nunca contei? Mário, eu tentei te contar milhares de vezes. Toda vez que eu falava, liguei para o cliente X. Resolvi o problema Y. Você só balançava a cabeça e continuava vendo televisão. Você nunca quis saber. Nunca perguntou, porque para você eu estava em casa sem fazer nada. Ele passou a mão pelo rosto, cansado, derrotado. Eu não sabia que era tão importante assim. Não era importante, era tudo. Eu construí aquela empresa, Mário, não você. Eu consegui os clientes. Eu criei as estratégias. Eu mantinha todo mundo feliz. Você só aparecia nas reuniões e assinava os contratos. Silêncio. Pesado. Sufocante. E agora? Agora você abriu sua própria consultoria e roubou meus clientes? Roubar. Como se fossem dele. Como se ele tivesse algum direito sobre eles. Não roubei ninguém. Eles escolheram sair. E escolheram vir para mim. Porque eles sabem quem realmente cuidava deles. Ele levantou. Começou a andar de um lado para o outro, nervoso, desesperado. Madalena, eu preciso da sua ajuda. Ajuda? Sim, volta. Volta para a empresa. A gente pode ser sócios, 50% cada um. Você assume a gestão dos clientes. Eu cuido da parte administrativa. A gente reconstrói juntos. Olhei para ele, incrédula. Você está me pedindo para voltar? Depois de me trocar por uma mulher de 28 anos? Depois de me descartar como lixo? Depois de passar 35 anos me invisibilizando? Eu sei que eu errei. Eu sei. Mas, por favor, pensa nos funcionários. Pensa nas famílias que dependem da empresa. Pensa. Pensa em você. Pausa. O quê? Você quer que eu pense em você, porque a empresa está afundando, porque você está perdendo dinheiro, porque você descobriu que sozinho você não é nada. Não é isso. É exatamente isso. E a resposta é não. Não volto, não ajudo, não salvo você de novo. Ele ficou parado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Você mudou. Não mudei. Eu sempre fui assim, você que nunca prestou atenção. Caminhei até a porta. Abri. Pode ir, Mário. Ele não se mexeu, só ficou ali, olhando para o chão. E a Bianca? Ela sabe que você está aqui? Ele engoliu seco. A Bianca me deixou. Não consegui segurar o sorriso. Pequeno, discreto, mas satisfeito. Quando? Semana passada. Ela disse que não assinou contrato para ficar com um homem quebrado. Que ela queria alguém bem-sucedido, não alguém falido. Karma. Doce e perfeito. Sinto muito. Mentira. Eu não sentia nada. Ele finalmente caminhou até a porta. Parou no batente. Me olhou uma última vez.
Eu realmente achava que tinha construído tudo sozinho. Eu juro que achava. Eu sei. E esse era o problema. Ele saiu, e eu fechei a porta. E pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Por que a vingança? A vingança não estava sendo ativa. Estava sendo automática. Ele estava colhendo exatamente o que plantou. 4 meses depois do divórcio, a empresa do Mário pediu recuperação judicial. Dívidas, demissões em massa, escritórios fechados, tudo desmoronando. E a mídia? A mídia que antes o endeusava, agora destruía. Empresário em queda livre. O que aconteceu com Mário Tavares? Ex-sucesso empresarial agora luta para manter portas abertas. De herói a vilão, a ascensão e queda de um empresário. E nos comentários das matérias, as pessoas especulavam, até que alguém conectou os pontos. Um jornalista investigativo, daqueles que gostam de futucar, de descobrir histórias por trás das histórias. Ele publicou uma matéria, com um título chamativo. A mulher por trás do império, como Madalena Tavares, construiu o sucesso do ex-marido em silêncio. Ele tinha entrevistado ex-funcionários, clientes antigos, fornecedores, todos contando a mesma história, que eu era o verdadeiro cérebro, que eu gerenciava, que eu resolvia, que o Mário era só a fachada. A matéria viralizou, milhões de visualizações, milhares de compartilhamentos, e as mensagens começaram a chegar, no meu e-mail, no meu WhatsApp, no Instagram que eu mal usava. Você é uma inspiração. Obrigada por mostrar que mulheres invisíveis existem em todo lugar. Parabéns por ter coragem de recomeçar. Eu virei símbolo, sem querer, sem planejar. A mulher que foi descartada e que provou seu valor. E o Mário? O Mário virou piada. Meme. Exemplo de homem que não reconhece o valor da própria esposa. 5 meses depois do divórcio, eu estava no escritório da minha consultoria. Pequeno, alugado, mas meu. Quando a secretária me avisou, Dona Madalena, tem um cliente novo querendo marcar reunião. Quem? Grupo Almeida. Meu coração pulou. Grupo Almeida. Uma das maiores holdings do Brasil. 20 empresas. Faturamento anual de $500 milhão. Eles querem reunião comigo? Sim, o presidente, Dr. Renato Almeida, pessoalmente. Marquei para a semana seguinte. Preparei a apresentação. Estudei o grupo. Identifiquei oportunidades. O dia chegou. Fui até o escritório deles. Prédio corporativo, 20º andar. Sala de reunião enorme. Dr. Renato me recebeu. Homem de uns 65 anos. Cabelos grisalhos. Terno impecável. Aperto de mão firme. Dona Madalena, obrigado por vir. Obrigado pelo convite. Sentamos. Ele pediu café. E começou. Li a matéria sobre você, sobre como você construiu a empresa do seu ex-marido nos bastidores. Foi uma surpresa para mim também. O jornalista investigou bem. E é verdade? Você realmente fazia tudo aquilo? Fazia, e muito mais. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem reconhece talento. Então vim com uma proposta. Quero contratar sua consultoria, não para um projeto pequeno. Quero você como consultora estratégica permanente do grupo. Todas as 20 empresas. Contrato anual, renovável. Respirei fundo, tentando processar. Quanto tempo? 20 horas semanais. Você escolhe quando e como trabalha. Remoto, presencial, como preferir. E o valor? Ele escreveu num papel, virou para mim. R$80 mil mensais, quase caí da cadeira. É sério? Completamente. Você construiu um império para alguém que não te valorizava. Imagina o que você pode fazer para alguém que valoriza? Assinei o contrato ali mesmo. Mãos tremendo, coração acelerado. Porque em 6 meses eu tinha saído de dona de casa sem fazer nada para consultora estratégica de um dos maiores grupos empresariais do país, ganhando mais em 1 mês do que o Mário ganhava em 3. E sabe o que foi mais incrível? Eu merecia. Sempre mereci. Só precisava de alguém que reconhecesse. 6 meses depois do divórcio, minha vida tinha virado completamente. Empresa consolidada, clientes importantes, renda estável, reconhecimento profissional,
E o Mário? A empresa dele tinha falido, completamente, vendida por 1/3 do valor, para pagar dívidas. Ele teve que fechar, demitir todos, recomeçar do zero. Voltou a trabalhar como contador, autônomo, atendendo pequenos clientes, ganhando mixaria. A casa? Vendida, para pagar credores. O apartamento da praia? Vendido também. Ele estava morando num apartamento alugado, pequeno, sozinho. Por que a Bianca? Sumiu. Casou com um empresário mais velho, rico, bem-sucedido. E postava fotos, feliz, realizada, com um novo marido. Enquanto o Mário envelheceu 10 anos em 6 meses. Cabelos brancos, rugas fundas, costas curvadas. O homem que tinha tudo perdeu tudo. Porque descobriu tarde demais que eu era a fonte da sorte dele. 7 meses depois do divórcio, eu estava jantando num restaurante, sozinha, celebrando um contrato novo que tinha fechado, quando olhei para o lado e vi o Mário, sentado numa mesa no canto, sozinho também, comendo um prato simples, bebendo água. Nossos olhos se cruzaram. Por 3 segundos, ele desviou o olhar, envergonhado. E eu sorri, levantei minha taça de vinho e brinquei. Sozinha, pela vida, pela liberdade, pela justiça. Porque no final, eu não precisei me vingar. A vida fez isso por mim. Meu nome é Madalena. Tenho 58 anos. Fui casada por 35 anos com um homem que nunca me viu, que me trocou por uma mulher mais nova, que me descartou achando que eu não valia nada. Mas o que ele não sabia é que eu era a fonte de toda a sorte dele. Eu construí o império. Eu consegui os clientes. Eu mantinha tudo funcionando. E quando eu saí, tudo desmoronou, porque talento não some. Só muda de endereço. E agora? Agora eu sou a empresária de sucesso. Eu tenho os contratos. Eu tenho o reconhecimento. E ele? Ele tem o arrependimento. E essa é a melhor vingança de todas. 8 meses depois do divórcio, eu estava no meu escritório quando recebi uma ligação inesperada. Madalena Tavares? Sim, sou eu. Aqui é da revista Empreendedor. Gostaríamos de fazer uma matéria de capa com você, sobre sua trajetória, sobre como você construiu sua consultoria após o divórcio. Matéria de capa. Eu. A mulher que passou 35 anos invisível. Quando seria? Semana que vem. Se você aceitar, claro. Aceitei. Porque agora eu não tinha mais medo de aparecer. Não tinha mais medo de ser vista. A entrevista durou 3 horas. A jornalista, Camila, era uma mulher de uns 40 anos. Inteligente. Perspicaz. Fazia as perguntas certas. Madalena, quando você percebeu que era você quem sustentava o sucesso do seu ex-marido? Pensei. Porque era uma boa pergunta. Acho que sempre soube. Mas eu não ligava, porque eu achava que casamento era sobre parceria, sobre dividir responsabilidades, não sobre quem levava o crédito. Mas quando ele me descartou, quando ele me trocou e me tratou como se eu não tivesse valor, foi aí que eu percebi. Ele nunca me viu como parceira. Ele me via como suporte, como algo que estava ali para servir. E quando não servia mais, descartou. E como você se sentiu? No começo, destruída. 35 anos jogados fora. Mas depois eu percebi que não eram anos jogados fora. Eram anos de aprendizado. Eu aprendi estratégia. Aprendi negociação. Aprendi gestão. Aprendi tudo o que eu precisava para construir meu próprio império. Só não sabia que sabia. E você se arrepende de alguma coisa? Pausa. Longa. Me arrependo de ter ficado calada, de ter deixado ele levar o crédito, de não ter exigido reconhecimento. Porque se eu tivesse exigido, talvez ele tivesse me valorizado. Ou talvez não, mas pelo menos eu teria me valorizado. A matéria saiu 2 semanas depois. Capa, 6 páginas. Fotos profissionais, entrevista completa. O título? A mulher invisível que construiu um império em silêncio e recomeçou aos 58 anos. A revista esgotou nas bancas em 3 dias. Teve que fazer segunda tiragem.
E as mensagens? Não paravam de chegar. Mulheres, centenas delas, milhares, contando histórias parecidas. Meu marido também nunca me valorizou. Obrigada por me inspirar a sair. Eu passei 40 anos sendo invisível. Aos 62 estou recomeçando. Obrigada. Você me fez perceber que não é tarde, que eu posso mais. Eu tinha virado símbolo, sem querer, sem buscar, mas virado. E com isso vieram convites, muitos convites, palestras, podcasts, eventos, empresas querendo me ouvir, mulheres querendo aprender. Aceitei alguns, recusei outros, porque eu tinha aprendido. Eu podia escolher. Eu não precisava aceitar tudo, não precisava agradar todo mundo. Precisava agradar a mim. E isso bastava. 9 meses depois do divórcio, eu estava palestrando num evento de empreendedorismo feminino. 500 mulheres na plateia. Contei minha história, do começo ao fim. O casamento, a invisibilidade, o descarte, a reconstrução. E quando terminei, a plateia levantou, de pé, aplaudindo, algumas chorando. Uma mulher se aproximou depois. Devia ter uns 60 anos, olhos vermelhos. Obrigada, você me salvou. Como assim salvou? Eu estava para assinar minha empresa para o meu marido, colocar no nome dele, porque ele pediu, porque ele disse que era melhor para questões tributárias. Mas depois de ouvir você, eu percebi. Ele quer tirar de mim, quer ficar com o crédito, e eu não vou deixar. Abracei ela, apertado. Não deixa mesmo, porque é seu. Você construiu. Você merece o crédito. Ela saiu sorrindo, fortalecida. E eu fiquei ali, percebendo o tamanho do impacto que minha história estava tendo. Não era só sobre mim, era sobre todas nós. Todas as mulheres que foram invisibilizadas, subestimadas, descartadas, e que estavam redescobrindo seu valor. 10 meses depois do divórcio, a Luana me visitou, pela primeira vez desde a separação. Chegou no meu apartamento, olhou ao redor, para os móveis novos, para a decoração que eu tinha montado com carinho, para o escritório improvisado no segundo quarto. Mãe, você está bem. Estou, filha, muito bem. Ela sentou, mexeu nas mãos, nervosa. Eu preciso te pedir desculpa. Por quê? Por não ter acreditado em você, por ter achado que você precisava de ajuda, por ter ficado do lado do pai sem nem perguntar a sua versão. Respirei fundo, porque doeu. Mas doeu menos do que eu esperava. Você acreditou na versão que ele contou. É normal, ele é seu pai. Mas eu sou sua filha. Eu deveria ter perguntado, deveria ter ouvido você. Lágrimas desceram pelo rosto dela. E agora eu vejo você aqui, trabalhando, bem-sucedida, feliz. E eu vejo o pai destruído, sozinho, quebrado. E eu entendo que você não era o problema. Ele que era. Me aproximei, abracei ela. Está tudo bem, filha, você aprendeu. E isso é o que importa. O pai quer falar com você. De novo, ele pediu meu número, mas eu não dei. Não sei se você quer. Não quero. Mesmo? Mesmo. Acabou, Luana. E está tudo bem. Eu não guardo rancor, mas também não volto atrás. Eu segui em frente. E ele precisa fazer o mesmo. Ela ficou o resto da tarde. Conversamos, de verdade, pela primeira vez em anos. E quando ela foi embora, me deu um abraço apertado. Eu te amo, mãe, e eu me orgulho de você. Essas palavras valeram mais do que qualquer contrato milionário. 1 ano depois do divórcio, eu estava no meu escritório. Agora maior, próprio, não mais alugado. 3 funcionários, 30 clientes, faturamento mensal de R$200 mil. Eu tinha construído em 1 ano o que o Mário levou 20 para construir. E estava apenas começando. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Madalena? Era o Mário. A voz dele estava diferente, mais fraca, mais velha. O que você quer? Eu só queria te dizer uma coisa. Esperei. Você tinha razão. Sobretudo. Eu nunca te vi. Nunca te valorizei. Eu realmente achava que tinha construído tudo sozinho. E agora,
Agora que eu perdi tudo, eu entendo. Eu entendo que você é incrível. Fiquei calada, porque parte de mim tinha esperado ouvir isso por 35 anos, mas agora não significava mais nada. Eu não estou ligando para pedir para voltar. Eu sei que isso não vai acontecer. Estou ligando só para agradecer por tudo que você fez e para pedir desculpa por tudo que eu não fiz. Está bem. Está bem? Só isso? Só isso, Mário, porque eu te perdoei, não por você, por mim, porque eu não quero carregar raiva, não quero carregar mágoa, quero viver leve e feliz. E eu só consigo fazer isso te perdoando e seguindo em frente. Silêncio do outro lado. Você merece tudo de bom, Mada. De verdade. Eu sei, e obrigada. Desliguei. E foi naquele momento que eu percebi. Eu tinha fechado o ciclo. Completamente. O Mário era passado. E passado era lugar de aprendizado. Não de morada. Eu tinha aprendido. E seguido em frente. E agora? Agora eu era dona da minha própria história. Da minha própria vida. Do meu próprio sucesso. Olhei pela janela do escritório. Para o movimento da cidade. Para as pessoas correndo. Para a vida acontecendo lá fora. E sorri. Porque pela primeira vez em 58 anos, eu estava vivendo para mim. E era maravilhoso. Meu nome é Madalena. Tenho 58 anos. Fui casada por 35 anos com um homem que me trocou por uma mais nova. Ele achava que tinha construído um império sozinho. Achava que eu era só a esposa em casa que não fazia nada. Mas quando ele me descartou, descobriu a verdade. Eu era a fonte de toda a sorte dele. Eu construí o império. Eu consegui os clientes. Eu mantinha tudo funcionando. E quando eu saí, tudo desmoronou. Enquanto ele afundava, eu renasci. Construí minha própria empresa. Consegui meus próprios clientes. Construí meu próprio império. E agora? Agora eu sou a empresária de sucesso. Eu tenho o reconhecimento. Eu tenho a realização. E ele? Ele tem o arrependimento. Mas sabe o que é mais incrível? Eu não fiz isso por vingança. Fiz por mim. Porque eu merecia. Porque eu sempre mereci. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse último ano, é: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para construir a vida que você merece, mesmo que seja aos 58 anos. Mesmo que seja depois de 35 anos sendo invisível. Porque talento não tem prazo de validade, só precisa de oportunidade. E eu criei minha própria oportunidade. E você também pode.